Olá, pessoal, tudo bem? Parabéns por estarem aqui. Vocês poderiam estar fazendo outra coisa, mas preferiram cuidar um pouco do seu casamento, porque esse momento é realmente para quem quer cuidar do casamento. Nós vamos falar de um tema muito importante, que é resgatar a conexão do seu casamento e manter também, né? E resgatar, tem que saber manter essa conexão, que é tão importante hoje nos casamentos, nos relacionamentos a dois. É muito importante ter essa conexão, porque os casais desconectados, eles têm prazo de validade, né? Eu arrisco em dizer que não tem sobrevivência de casais que vivem desconectados com aquela relação morna, sem nenhum atrativo, né? E investir na conexão do seu casamento, do seu relacionamento, é promover um real interesse um pelo outro, porque o não interesse de um pelo outro é o que ocasiona muitas vezes a desconexão, né? Porque você não tem interesse um pelo outro e a conexão a conexão não existe, e isso vai aumentando até se tornar nocivo para o seu casamento, né? A conexão tem um grande peso na sobrevivência do seu casamento, posso lhe garantir isso, com muita propriedade, porque eu vejo muito isso nos meus atendimentos, como a falta de conexão, ela atrapalha os relacionamentos, né? E ninguém casa para se separar, ninguém casa para não ser feliz, né? Todos nós casamos para ser feliz e para ser ter uma convivência muito harmoniosa, né? Mas qual é o segredo de ter uns casamentos dar certo e outros não, né? As relações hoje, elas estão cada vez mais frágeis. Atualmente, as pessoas estão se tolerando menos. Pode ser pela correria do dia a dia, do trabalho, pode ser também pela falta de investir, pela falta da disposição de investir na conexão da sua relação, né? Isso tem muito a ver com a falta de interesse, porque quando você não tem interesse, você não cuida, você não se compromete. Então, a falta de interesse realmente é um dos vilões da falta de conexão no seu relacionamento, tá? E aí eu vou passar alguns slides aqui para vocês, vou dar umas dicas aqui muito valiosas para vocês, tá? E aí a gente começa a nossa palestra propriamente dita, né? Mas sejam muito bem-vindos. Obrigada pela presença aqui de vocês, tá? Vamos lá. Vamos conversar um pouquinho aqui sobre o que é o que é resgatar a conexão no seu casamento. Você que as pessoas falam tanto hoje em conexão, não estou conectada, não está conectada, não tem internet. Mas a conexão no casamento, ela é de suma importância, mais importante do que o teu Wi-Fi da sua casa, tá? Você pode até passar sem Wi-Fi, mas o seu casamento não sobrevive sem uma conexão. Ok, gente? Então, vamos lá. Os relacionamentos saudáveis, eles não perdem a conectividade. Isso é fato, tá? Então, vamos lá. O que acontece quando o casal perde a conectividade, né? Fica assim, né? A mulher pergunta, como você gastou todo o seu salário? Não lhe deu explicações, querida. Então, isso aí já é um sinal de desconexão, né? A vida financeira realmente é a primeira a ser muito afetada com isso, com a questão da desconexão, né? A questão do celular, muito presente hoje nas famílias, no dia a dia, né? Aí ficam assim, às vezes até na cama, né? Um com o celular e o outro com o outro. Tá? Então, isso acontece demais. Então, tem que ter muito cuidado com o uso do celular, porque a gente entende que muitas vezes o celular é até um instrumento de trabalho, né? Mas é preciso ter muito cuidado com o uso para não perder o equilíbrio. Ok, gente? Vamos lá. Então, qual é o impacto dos casamentos que vivem desconectados, né? A vida sexual, né? A vida sexual é também um dos aspectos que são mais atingidos com a desconexão, porque quando você perde o interesse um pelo outro, você não vai ter vontade de
não vai ter atração nenhuma por ele, né? Ou por ela. Foi feita uma pesquisa com 510 casais, consideravam a vida, 55,9% dos 510 consideravam a vida sexual ruim ou regular. Quer dizer o quê? Que não tinha interesse um pelo outro, né? Não sentiu nada. Claro que você sabe que a sexualidade tem várias implicações, né? Além da falta do interesse, pode ser também uma questão hormonal ou problema de saúde, mas a 90% da falta de interesse, aliás, da ausência da sexualidade é a falta de interesse pelo outro. Um dos aspectos também que mais acontece, os momentos que mais acontece a traição são nos momentos de desconexão. É quando o casal está desconectado é que acontecem as traições. É claro, né? Ele sai, um lado, ela sai para o outro, e aí muitas vezes acontece a desconexão. E aí a gente chega um momento que, quando acontece isso, a pessoa pergunta: o que aconteceu com o meu casamento, né? Em vez de perguntar onde eu estava quando isso aconteceu. Então, o desequilíbrio financeiro, né? Que eu já falei, que realmente é um dos aspectos mais atingidos nos casais desconectados, porque cada um gasta por um lado, não tem equilíbrio, né? Não conversam, não tem acordo nenhum nesse sentido financeiro, né? E aí eles vivem totalmente desconectados. Alô. E o pior, gente, que pode acontecer, o pior que pode acontecer é a separação, né? De todos esses aspectos que você pode chegar a tempo e salvá-lo, mas quando você chega na separação, realmente fica já no momento mais difícil de você resgatar seu casamento. Então, alguns problemas, alguns aspectos, alguns fatores que levam a essa desconexão. Isso, gente, foi conversando com meus casais, com meus amigos, com as pessoas que eu convivo, nos meus atendimentos. Eu vi muito isso. O que é que mais gera a desconexão? Como eu já falei, né? A falta de interesse um pelo outro, eu acho esse daí o mais importante. Não conversam, quer dizer, se você não tem interesse um pelo outro, também a conversa vai ser zero, né? Então, a falta de diálogo, quando entre um casal, é muito nocivo e leva muita desconexão, porque não conversa, não entende um outro, porque não há conversa, então não há nada entre o casal, né? Eles não se conhecem, é um dos itens que eu mais bato nos meus atendimentos, na minha mentoria, é a questão do autoconhecimento, porque, gente, eu acho assim, um pilar super importante para a sustentação de qualquer casamento, qualquer relacionamento, é a questão do autoconhecimento. É você trabalhar, você se conhecer e conhecer o outro. Isso faz uma diferença muito grande nos relacionamentos, pode acreditar nisso. Tá? Daqui mais nos outros estágios, a gente vai trabalhar mais essa questão do autoconhecimento. O desequilíbrio de dar e receber é um fator que vocês têm que estar muito atentos no relacionamento de vocês. Por quê? Porque os casais que vivem em desequilíbrio no dar e receber, eles não têm sobrevivência muito longa, né? Porque além da desconexão, vai chegar naquele ponto da separação. Por quê? Porque muitos casais, ele tem um dos parceiros dá muito e recebe pouco. E aí, o que acontece? Ele dá pensando que sustenta a relação só dando. Aí vai chegar um dia que ele está cansado de tanto dar e não receber nada, né? E aí a outra parceira só recebe e não dá nada, e não faz nada para mudar. Então, isso realmente leva à desconexão e uma possível separação. Tá? Eu estou dando dicas aqui para vocês que acontecem na realidade, que acontece nos casais, que é o que eu fiz uma pesquisa, é o que mais acontece aliás, são os que mais
geram causa de separação. Tá? 90% das separações poderiam ser evitadas. Eu afirmo isso com toda certeza para vocês, que 90% das separações elas poderiam ser evitadas. Por quê? Porque muitos casais se separam ainda se gostando, se amando. E aí, o que acontece? Eles não têm esse interesse um pelo outro, eles não conversam, eles não se conhecem, e vem esse desequilíbrio de dar e receber, porque tem um que tem mais vontade que dê certo mais do que o outro, e aí termina que não acontece, termina se separando, mas mesmo se gostando. Tá, gente? Então, eu não quero que isso aconteça com vocês, tá? Vamos lá. Eu trouxe para vocês as 7 leis de um casamento feliz. Lei, você tem que ser obedecida, né? Vocês sabem disso. Juridicamente, as leis têm que serem obedecidas. Os regulamentos nós vamos dar agora, tá? Então, vamos lá. Essas leis têm que serem praticadas e vividas no seu dia a dia, na sua convivência a dois, no seu casamento. Tá? Vamos lá. A primeira lei é honra o passado, mas viva o presente, com consciência, alegria e felicidade. Por que isso é muito importante nas relações? Gente, porque tem muitos casais que vivem presos no passado. Eles não sabem lidar com o passado um do outro, tá? E aprender a olhar com respeito para o que os casais, porque o casal, né, traz na história dele de vida antes do casamento, é muito importante você ver isso com olhar, com respeito e honrar também, né? Relacionamento de casal, gente, é uma função de dois sistemas familiares, né? E também de dois destinos. Então, muitas vezes casa trazendo a sua bagagem, trazendo as suas crenças, naquilo que você acredita, naquilo que você acha que vai corrigir quando casar, né? Que vai curar quando casar. E o casamento, por mais que ele seja grandioso e seja um caminho de transformação e um caminho de crescimento, eu acredito nisso, porque eu já vivi isso, ele não é capaz de curar todas as curas que nós precisamos. Então, o que a gente pode fazer para a gente não ficar presa no passado? Quando você fica presa no passado, isso significa o quê? Que é um presente e o outro no passado, ou vice-versa, né? Um no passado, outro no presente. Então, fica isso acontece muito quando você casa com outra pessoa que já teve uma família, ou que já foi casado e ficou viúvo ou viúva, né? Então, acontece muito. Eu sou casada com viúvo, mas eu faço é agradecer ela por ter deixado ele para mim, né? Então, isso que eu ia falar para vocês. A gente tem que respeitar muito a família de origem da pessoa e das pessoas que vieram antes de você. Por que a gente ensina os nossos filhos a respeitar pai e mãe? Porque o pai e mãe veio antes deles. Então, todas as coisas que vieram antes da gente, a gente tem que honrar e respeitar. E como é que isso acontece dentro da gente? Com gratidão. A gente agradecer a família dele de origem, que deu vida a ele para a gente, né? Agradecer a Deus por ter colocado essa pessoa na sua vida e agradecer a ele por estar com você, né? E a gente agradece a tudo. Esse é o caminho para você não ficar presa no passado. Pode acreditar nisso, porque eu não conheço outro caminho senão a gratidão. Tá, gente? Então, vamos lá. Tudo bem aí? Vamos lá. A segunda lei lidere os sentimentos e escolha se sentir inteira e saudável. Então, quando a gente se sente, Tá, só um detalhe que eu esqueci de falar para vocês no slide passado,
para você se sentir pertencente à família dele, ou a ele mesmo, a própria família que você convive, você tem que conquistar esse respeito e honrar esse passado dele. Porque se você só sente pertencente se você respeitar o passado dele ou a família de origem dele. Aí você se sente pertencente. Enquanto você não se sente enquanto você não faz isso, você não conquista isso através da gratidão, você não se sente pertencente da família dele, nem dele mesmo, tá? Estou falando dele aqui porque eu me dirijo muito à mulher, né? Mas considere também o dela também, né? Vamos lá, gente. Então, lidere o sentimento e escolha se sentir inteira e saudável. Bom, falar do seu sentimento, gente, é uma dica muito importante para os relacionamentos darem certo. Por quê? Porque quando você fala do seu sentimento, você está sendo vulnerável. Então, você está mostrando a sua vulnerabilidade. E mostrar a sua vulnerabilidade não é você se sentir fraca e nem sentir menor do que o outro, não. Mostrar a sua vulnerabilidade é você falar dos seus sentimentos e expor o que você está sentindo e colocar o que você quer, o que você deseja. Porque se você não fizer isso, pode ser a pessoa que mais lhe conheça, que convive com você há anos, ela não vai ser capaz de adivinhar o que você quer. Né? Então, isso é uma dica importantíssima para você manter a conexão do seu casamento. Porque é assim que você cria a sua realidade. Por quê? Porque você evita as expectativas fracassadas, né? Porque quando você não fala do que você quer, nem das suas necessidades, você fica aguardando, esperando que o outro faça aquela sua vontade, aquele seu desejo. E ele não vai fazer porque ele não está sabendo, ele não adivinha. E aí muitos casais cometem esse erro porque eles ficam aguardando que a pessoa faça exatamente aquilo que eles querem. Entendeu? O que eles querem, não, o que eles esperam, né? Então, isso gera muitos conflitos nos relacionamentos. E daí aí você vai criando sua realidade. Desde a primeira slide que a gente viu, que a gente vai criando a nossa realidade, né? Perceber o padrão de reação. É muito importante que você perceba como é que você reage diante da raiva, do medo, da alegria, da tristeza. É muito importante que você perceba como é que você reage ao seu padrão, como é o seu padrão. Quando você tem raiva, você sente no seu corpo o seu coração bater mais forte, as suas mãos tremer, e depois você explode. Como é que você reage? É muito importante, porque você só pode mudar seus comportamentos quando você percebe o seu padrão de reação e o seu sentimento. Porque o padrão de reação é a emoção, tá? É a emoção da raiva, a emoção da tristeza, da alegria, etc. Nós temos quatro emoções básicas, né? E o sentimento, não, o sentimento ele já é mais interno, ele é formado no nosso cérebro. Então, como a gente vai reagir à nossa emoção depende do padrão de reação que você tem em relação a essa emoção. Então, por isso que é importante você se perceber, porque quando você percebe, você reduz os riscos de você reagir ao seu sentimento de uma forma agressiva, de uma forma que vai ser conflitante na sua relação. Tá? Então, é muito importante você perceber o padrão da sua relação. E, com tudo isso aí, você se sente livre para amar. Primeiro se amando, né? Para depois você amar o outro. Ok? Então, gostando, gente, da lei do amor, da lei da felicidade, a dois. Vamos lá, a terceira, né? Vive unidade, a ideia do eu pessoal dá lugar à imagem do eu sistema. Isso aqui, gente, é você ter a consciência de que o casamento ele é um sistema.
quando um muda, o outro muda também. Não existe essa de você aguardar ou esperar que o outro muda. Eu já vi muito comentário, muito isso, as pessoas falar assim, ah, ele não muda, eu também não vou mudar. Quando ele mudar, eu mudo. Isso não acontece nunca, tá? Porque se você tiver interesse no seu casamento, se estiver comprometido e estiver cuidando do seu relacionamento, você muda primeiro. Depois a mudança vem automático e vem em consequência da sua mudança. Tá? É sistema. O que é sistema? É uma coisa que tem interligado um com o outro. E perceba a sua outra coisa que também muito importante é você perceber a sua posição no seu casamento. Qual é a sua posição? Posição de mulher, é uma posição de ou tá, você está fazendo o papel de mãe do outro, né? Porque nós temos vários papéis dentro do casamento. Nós não temos só o papel de esposa, né? Nós temos o papel de mãe, nós temos o papel de amiga, nós temos o papel de profissional, né? Que trabalha. Então, mas a posição aqui que eu me refiro, gente, é mais a essa que acontece com mais frequência dos casamentos, essa questão de muitos casais, o homem ou a mulher que tem uma carência de mãe ou de pai na família de origem, e ele leva isso para o casamento e acha que pode preencher isso no relacionamento, entendeu? Então, isso é muito complicado, porque muitas vezes ele não encontra esse espaço, e não é para encontrar mesmo, porque casamento não é isso, né? Quando você trata seu marido ou sua mulher de mãe ou pai, você está deixando muito espaço para não acontecer, para não sobreviver, para a desconexão ser ainda maior, porque casamento não é para você fazer esse papel de mãe nem de pai, né? Ou são duas pessoas que se amam, têm que terem atração pelo outro e têm que viver como casais, e não como pai e mãe. Então, quando você perceber essa posição, você tem que intervir. Se você não conseguir intervir sozinha, peça ajuda a um profissional, porque isso tem tempo de validade, não pode passar muito tempo, porque a pessoa se cansa de ser mãe ou ser pai, e ele tem a vontade o outro que não faz esse papel, ele também tem a vontade de ser um casal normal, um casal que preencha os seus vazios, que lhe contemple, que lhe beije, que lhe abrace, né? E outra coisa também muito importante para você viver assim, essa unidade do casamento é a questão da comunicação, né? Você ajustar a sua comunicação. É um dos pilares mais importantes também do casamento, a comunicação. Essa comunicação, ela não é só verbal, né? Ela também é também de gestos, né? Da maneira de reagir, de comportamentos mesmo. Às vezes você diz uma coisa para a pessoa torce assim a cabeça, né? Ou então dá alfinetadas, isso também é uma comunicação que não está ajustada. Ok, gente? Tudo bem? Até aqui? Vamos para a quarta lei, né? Não existe rivalidade nem competição na relação a dois. Não existe, gente. Pelo menos não é para existir. Por quê? Porque o casamento não é para ter competição, né? Como a gente viu ali, o casamento é um sistema, ele é para ter unidade, né? A unidade é uma das leis mais importantes do casamento feliz. É você viver unidade. Para você viver unidade, você não pode nem ser rival do outro e nem muito menos competir com o outro. Competir é quem é mais carinhoso, competir quem é mais tem mais sucesso na profissão, né? Quem é que o filho ama mais, se é a mãe ou é o pai? Isso tudo é nocivo para uma relação que quer manter a conectividade, tá? Então, seja flexível. A flexibilidade é um dos aspectos muito importantes para o casal. Por quê? Porque ele dá abertura para você fazer acordos, né? Aqui tem acordos claros
na flexibilidade que você promove os acordos, os melhores acordos, é quando você é flexível, né? Por exemplo, a mulher quer ficar em casa, quer a companhia do marido, e o marido quer liberdade, quer sair com os amigos. Então, vamos exercer a flexibilidade aí, né? Vamos conversar, vamos dizer qual é os dias que você quer sair com seus amigos, quais é os dias que você quer ficar comigo, quer sair comigo. Então, façam acordos claros que vocês possam cumprir. Não faça acordos que vocês não possam cumprir, porque quando você faz acordos que você não pode cumprir, é um tiro no pé, porque vai perdendo a confiança e vai desgastando ainda mais a relação, tá? E aqui valoriza a sua relação, né? Porque a relação é só sua, é só você que deve valorizar e que pode valorizar. Não adianta você pensar no casamento do vizinho, nem no casamento da sua amiga, do seu amigo, porque achar que a grama do vizinho é mais verde do que a sua, porque o que conta e o que é mais importante é a sua relação, é o que você vive, não é a do outro. Porque cada casal tem sua dinâmica, às vezes o que é bom para um não é bom para o outro, ok? Então, essa é a quarta lei, né? Que é a questão de você não fazer comparações, não ter rivalidade na relação a dois. E aí a quinta lei é tenha sonhos em comum, mas não abra mão dos sonhos individuais. É muito importante os sonhos em comum. Os projetos que vocês fazem em comum com o outro, gente, tem como é que se diz? Tem uma conectividade enorme. Eu pensei que era outra coisa. E tem uma conectividade enorme na relação quando você tem projetos em comum. Quais são os projetos em comum? Pode ser uma viagem que você faça com ele. Bom, amor, vamos fazer vamos fazer aqui um projeto para a gente viajar no próximo ano. Aí vocês traçam as ações. O que, é que nós vamos fazer? Quanto é que nós vamos começar a poupar a partir do próximo mês? E aí o projeto tem que ser em comum. Comum quer dizer os dois, né? Quer dizer, os dois participando. Não vale só um trabalhando no projeto, só um investindo no projeto. Tem que ser ambos trabalhando no projeto. Pode ser a compra de um imóvel, pode ser até o nascimento de um filho, mas tem que ser em comum. Agora, os sonhos individuais são importantes? São. Você não pode abrir também mão dos seus sonhos individuais, porque os sonhos individuais, eles aumentam muito a autenticidade do seu casamento também. Tá? Eles aumentam muito a autenticidade sua primeiro, né, e a da sua relação. Ok? Vamos lá, gente. Cultive um ambiente com harmonia, crie seu contexto. O seu contexto, o seu ambiente que você vive é responsabilidade sua, né? Responsabilidade sua que eu digo porque eu estou me referindo a ele e a você e ao homem e à mulher, né? Então, é responsabilidade sua, por quê? Porque você tem a responsabilidade de evitar confrontos, de evitar julgamentos, né? Isso tem muito a ver com a questão do autoconhecimento, julgamentos, nós vamos ver aqui nessa última parte, que é entender as diferenças, né? E confrontos que muitas coisas podem ser abordadas de uma maneira harmoniosa, conversando, e às vezes é feito de uma maneira com confrontos mesmo, afrontando um ao outro. E julgando, né? As pessoas que julgam muito, que têm essa tendência para julgar muito, elas têm muita dificuldade de ouvir, né? Porque elas estão sempre se justificando e julgando o outro, né? Então, uma das coisas que você também é responsável pelo seu contexto, pelo seu ambiente que você vive a dois, a sua convivência a dois, é a questão das ameaças e das oportunidades.
Quantas ameaças estão presentes ali no seu casamento e você não percebe, né? Então, como, por exemplo, uma ameaça que às vezes acontece, um casal que você sai e que não é bom para o seu relacionamento, ele é uma pessoa totalmente diferente da vida que vocês levam, né? Tem outras práticas, outros comportamentos, né? Ah, mas o meu marido gosta de sair com ele, mas aí você tem que evitar, tem que ir cortando isso, porque se é uma ameaça para o seu casamento, você tem que perceber e excluir do seu ambiente de trabalho, de convivência, né? Então, com vários tipos de ameaça. É uma pessoa que está dando em cima do seu marido, né? Você não percebe. Quando você vem perceber, o negócio já foi, né? E aí você chega e você torna a fazer aquela pergunta que eu fiz no começo: o que aconteceu com o meu casamento? Onde eu estava que não percebi, né? Então, as oportunidades é a mesma coisa, você tem que perceber também as oportunidades, né? Como, por exemplo, a oportunidade de você participar de um processo, né? Uma terapia, seja o que for a metodologia, mas que você participe com algo que seja bom para o seu casamento, para motivar, para harmonizar e para você ganhar, desenvolver habilidades que vão contribuir para o seu casamento, para a sua conectividade no seu casamento, né? E a oportunidade de você ler um e-book, de você ler um livro, né? Então, tudo isso é uma oportunidade. Essa oportunidade aqui de assistir uma palestra como essa, tá? E outra coisa também que é muito importante, que contribui muito para o seu contexto ser um ambiente de harmonia, é você entender as diferenças. E qual é o problema de você entender as diferenças? É você conhecer o outro e, e se conhecer primeiro, né? Conhecer o outro. O que é se conhecer? É você vigiar, é você se conectar, é você ser curiosa, é olhar mais para dentro mais para dentro do que para fora. Hoje a facilidade de olhar para fora é muito grande, muito mais do que para dentro, né? Por causa da internet e tudo. Mas aí você tem que ter essa questão do perceber, se ver, né? Além do sentimento e das emoções que a gente falou lá atrás, mas é muito importante que vocês se observem e olhem para dentro também, e conheçam. Tem tantos, tem tantos os, tem tantos os meios e metodologias para você se conhecer, gente. Tem muito método. Eu vou passar, no próximo slide, eu acho que tem um que é das 5 linguagens de valorização, que é uma coisa muito simples, mas muito importante para as relações. Tem também muito acesso, que é instrumento de conhecimento, de você conhecer o outro mesmo, né? De você conhecer por que ele se comporta de uma certa maneira, por que muitas vezes a pessoa tem dificuldade de pedir ajuda. Você vê a pessoa, quando você sabe disso, você vê que ele está precisando de ajuda, você vai lá e diz: amor, você está precisando de ajuda, o que está acontecendo? Quando você não conhece a pessoa, você ignora isso e diz assim: cara chato, não sabe nem pedir ajuda, né? Deixa ele para lá, ele não sabe pedir ajuda. Muitas vezes você reage dessa forma. Isso é muito comum, gente. Eu sei disso porque eu convivo com casais. Então, daí a importância de você conhecer o outro. Saber por que aqui existem pessoas que gostam de cobrar, que gostam de ser valorizado, de ser reconhecido, né? Por que você vê o momento certo de você fazer isso, fazer um elogio, de reconhecer uma tarefa que ele fez, de reconhecer o dia do trabalho dele, então, o que ele conquistou no trabalho hoje. Tem pessoas que gostam de ser reconhecida. E quando você não conhece, você não faz por mal, você não faz porque você não conhece, você não entende isso, entendeu? Daí a importância de você se conhecer.
O autoconhecimento, para mim, é um dos pilares mais importantes do casamento. Dos temas que eu mais exploro nos meus atendimentos, é o autoconhecimento. Eu faço o instrumento de acesso, eu trabalho com as técnicas do Enneagrama, eu trabalho com as 5 linguagens de valorização, a gente vai já ver aí no último slide. Então, é uma coisa que impacta demais e traz muita conexão para o seu relacionamento. Acredite nisso, gente. Então, vamos lá, o último slide. Está tudo bem até aí, né? Então, vamos lá. Então, se interesse pelo outro e perceba o que te faz feliz e amado. Esse aqui quando a gente começou essa apresentação desses slides, a gente viu que uma falta de interesse um pelo outro era uma das causas principais para a desconexão do casamento, né? Então, gente, acabar a bateria do celular. Então, é exatamente isso, gente. É uma falta de interesse, realmente, ele tem muito a ver com a desconexão. Por aqui vocês tiram como é muito, muito impossível. É impossível você fazer o outro feliz e ele se sentir amado se você não se interessa por ele, se você não tem nem interesse por ele, entendeu? Então, eu trabalho nos meus atendimentos com as 5 linguagens de valorização, que é uma linguagem daquele... Tem um livro, né, que eu acho que muita gente já conhece, o livro das 5 linguagens, que é daquele do Garen Champlin, né? Muito bacana esse livro, quem puder adquirir e ler. Ele existe até em PDF, e é muito importante você conhecer as 5 linguagens de valorização. Eu tenho como aplicar esse questionário nos casais quando participo dos meus produtos, né? Da minha mentoria, por exemplo. E aí a gente aplica esse questionário e a pessoa descobre qual é a linguagem de valorização principal dele e dela. Porque qual é a importância disso? Você não vai gastar energia em coisa desnecessária. Para que eu vou investir numa coisa que eu sei que eu não estou fazendo ele feliz, nem ele não está se sentindo amado? Gente, fazer o outro feliz é muito mais importante do que você ser feliz. É tão importante quanto você se sentir amada. Você fazer o outro feliz é tão importante quanto você se sentir amado. E para isso, você não faz sem você ter o autoconhecimento. Né? Porque essas 5 linguagens de valorização, que é a primeira, são 5 linguagens. A primeira é palavra de afirmação, né? Você está elogiando, fazendo aquelas elogios, você está bonita, esse vestido caiu muito bem em você, né? Você está tão carinhoso, fazer essas palavras de afirmação. Quem tem essa linguagem de valorização principal, ele vai se sentir muito feliz e amado quando você faz isso. Agora, precisa ser o momento certo. Não adianta elogiar só por elogiar, não, tá? A segunda linguagem de valorização é tempo de qualidade, que hoje em dia está muito difícil para a gente, né? É você sentar no sofá com ele, conversando, sem celular, sem TV ligado, ou até mesmo na cama, porque muitas vezes o casal fica na cama, um com o celular e o outro com o outro. Isso acontece demais, está acontecendo com muita frequência. E às vezes eu me pego fazendo isso, gente. E mas é muito importante a gente tomar conhecimento, porque a gente se percebe e a gente vai trabalhando isso, tá? Então, tempo de qualidade é você ter um tempo de qualidade só para ele. É aquela conversa olho no olho, tá? A terceira linguagem de valorização é presente. Muitas pessoas enchem a esposa ou o esposo de presente achando que está fazendo ele feliz.
Mas se a linguagem de valorização dele não for presente, ele não se sente feliz, ele fica ali, agradece tudo, porque às vezes não quer ser chato, mas ele não se sente feliz e muito menos amado, né? Por que que acontece aqueles casais quando se separam, que diz assim, eu não sei mais o que é, eu não sei, não vou me separar porque eu não sei mais o que faço com essa mulher. Eu encho ela de joia, de presente e não satisfaz. É porque a linguagem de valorização dela não é presente, tá? E a outra linguagem de valorização, porque só voltando aqui o presente, a questão do presente, gente, não só é quando a pessoa tem essa linguagem de valorização, ela se sente amada e feliz, não é só com um presente de alto custo, não, um presente caro, não. Ela se sente feliz até com a canetinha que você traz no final do dia para ela. O que importa para a pessoa é aquela lembrança, é aquele coisa física, não é a questão do valor, ok? E a quarta linguagem de valorização é atos de serviço, né? Atos de serviço aquela linguagem que você ajuda nas tarefas de casa, que você ajuda nas tarefas dos filhos, nas tarefas escolares, que você ajuda a arrumar uma cama, lavar uma louça. Isso é você valorizar a linguagem de valorização do seu parceiro. Por exemplo, se sua parceira tem essa linguagem de valorização de atos de serviço, quando e você não tem, e você ainda, para completar, você ainda é desorganizado, o que acontece? Quando você se esforça e se compromete com sua relação, você evita deixar toalha de banho em cima da cama. Isso para ela é um gesto muito importante. Pode você achar que não vale nada, mas é um gesto muito importante para ela. E outra coisa, você deixar meio o sapato jogado. Isso, para quem tem a linguagem de valorização de atos de serviço, é muito importante, porque ela vê que você está se esforçando, está fazendo isso para ajudá-la, e ela se sente feliz e amada. Tá, gente? Entendeu? E a última linguagem de valorização é o toque físico, né? Por que que tem pessoas que não gostam daquele de estar sendo abraçado, daquele liga-liga, né? Então, é porque ele não tem essa linguagem de valorização do toque físico. Ela tem, ela gosta de toque físico nos momentos que é para fazer, mas sabe aqueles casais que vivem ligados nas baladas, vivem se beijando, se abraçando, se beijando, não solta a mão, não sei o quê. Pode ser que os dois tenham essa linguagem de valorização, porque, na verdade, nós temos um pouquinho de cada um, mas tem aquela que é a principal para a gente, tá? É possível que os dois tenham a mesma linguagem de valorização, sim, é possível. Mas quando um não tem, a gente tem que respeitar. E o respeito acima de qualquer coisa é muito importante para você manter a conectividade do seu casamento. É aquela pessoa que fica reservada, que gosta de ficar reservada no cantinho dela, fazendo assim, ou limpando uma unha, serrando uma unha, ou lendo um livro, e você vai lá e pergunta, por que você está aí sozinha? Está pensando em quê? Né? Então, tem que respeitar o tempo das pessoas. Por que está demorando dentro do banheiro? Respeita, espera, tá? Isso faz parte da relação harmoniosa, da relação feliz e evita a desconexão do seu relacionamento. É cuidar, é namorar, tá, gente? Então, essas foram as 7 leis, tá, do casamento feliz. Eu espero que vocês usem, que vocês pratiquem, que vocês pratique no dia a dia, no casamento de vocês, no dia a dia, na convivência de vocês. Né? Lembre dessas 7 leis. Quem não anotou as leis, eu vou deixar eu estou gravando, né, essa palestra, vou deixar no grupo das pessoas que me acompanham, tanto no Instagram como no grupo na lista de transmissão. Vou deixar para vocês. E eu tenho aqui
duas reflexões para fazer para vocês. Por exemplo, o que você precisa abrir mão para viver um casamento feliz, de todos isso aqui que nós conversamos, desde o primeiro slide até agora. O que é que você precisa abrir mão para você viver um casamento feliz? É o julgamento, é a crítica, é não saber ouvir, é não respeitar o momento do outro. O que é que você precisa abrir mão? O que é que, se você fizer isso, isso vai fazer uma grande diferença no seu casamento. Tá? Pense nisso, gente. E a outra reflexão é que habilidade você precisa desenvolver para conquistar a vida que você merece. Porque muitas vezes você faz uma coisa que você não tem culpa, você não sabe, né? Mas aí, no momento que você descobre, você pode desenvolver essa habilidade, né? Por exemplo, eu não sei, eu tenho dificuldade de ouvir, eu quero desenvolver essa habilidade de ouvir. Então, vamos pesquisar, tem tanta coisa na internet boa aí, gente, que a gente pode pesquisar, né? Mas tem que ter cuidado, né? Tem que ter muito cuidado, porque tem muita coisa na internet que não tem que ser seletivo. Tanto com coisas na internet, como também com pessoas. Tá? Quais são as pessoas que você vai pedir conselho, né? Muito cuidado, porque muitas vezes a pessoa dá outro conselho que não está em sintonia com o que você quer, em sintonia com o que você quer conquistar. Tá bom? E aí, eu pergunto para você, como seria para você fazer parte de um programa que vai te ajudar a descobrir o que está te impedindo de viver um casamento saudável e feliz? Né? Como seria para você? Pense nisso. Como seria? Eu vou contar a minha história para vocês. Eu fui casada durante 22 anos. Tive um casamento muito difícil, mas hoje eu sou muito grata, agradeço muito a ele pela família que eu consegui construir com meus 3 filhos. Tenho 5 netos maravilhosos que eu amo de paixão. E depois de muito tempo, de muita luta, ele veio a falecer, mas eu aí, depois de muitos anos, eu casei de novo. E nesse meu novo relacionamento, eu descobri as competências para viver um casamento feliz. Eu não posso dizer que se eu tivesse essas competências, se eu tivesse essas habilidades antes, eu teria salvado meu casamento. Não sei, porque foi um casamento difícil, ele era dependente de álcool, né? E aí a gente sabe que isso é muito difícil, não tem assim, muitas vezes não tem como evitar. Às vezes tem, eu tentei de várias formas. Mas eu não sei, mas hoje, quando eu descobri essas habilidades, eu pensei, por que não ajudar outros casais, né? Hoje eu vivo uma relação muito sólida, né? Uma pessoa que já tinha sido casado também, e a gente se casou no católico, né? E sou muito feliz. E eu percebo, sou feliz por quê? Porque eu já tenho esse conhecimento, essa bagagem. Eu já sei respeitar, porque ele é uma pessoa, como ele é uma pessoa que não é tão novo, ele já traz muitas coisas que ele acha que é correto e que eu trabalho isso nele e sei respeitar e compreender, entendeu? E principalmente sei honrar o passado dele. Então, muitas coisas por que nós somos felizes, a nossa história é do jeito que é, porque eu desenvolvi todas essas habilidades, e isso me faz muito feliz eu levar para outros casais e fazer outros casais felizes também. Então, pensando nisso, depois que eu saí do serviço público, eu fui funcionária pública há 30 anos, né? E aí, depois que eu saí do serviço público, eu iniciei uma verdadeira jornada de autoconhecimento e de desenvolvimento pessoal, né? Então, hoje eu me sinto, me sinto, né, capaz e estou pronta para ajudar outros casais. E aí, eu pensando nisso, né, apesar de que a decisão de conquistar dias melhores é de cada um de vocês, né? Essa é a decisão, é de vocês, mas eu trago para vocês um grupo, uma mentoria em grupo, né? Que é a Conexão Profunda, que é uma mentoria em grupo. Eles são 8 encontros online e ao vivo. Os grupos são semanal, né? Com duração de 1h30.
pelo aplicativo Zoom. Ele custa o casal 200 hoje, a esse mês de novembro só, até o final do mês, ele está esse preço, 297 à vista, ou então 12 de R$ 29, gente, o que é R$ 29 para você ajustar seu casamento, né? Então, eu tenho esse grupo, está aberto as inscrições, e também vou abrir um outro grupo, mas só em janeiro, para relacionamentos que não é casais, né? Que eu estou terminando também a mentoria que eu faço, eu sou mentorada da Adriana, da Adriana Esteves, a gente trabalha tanto o relacionamento de casal como o relacionamento pessoa sozinha, sem ser casal, individual, né? Então, eu vou abrir um outro grupo, mas só em janeiro. Esse grupo que eu estou aberto agora é o de casais, tá, gente? Eu queria começar ainda, quero não, vou começar esse grupo ainda em dezembro. Até o final de novembro ele vai estar esse preço aqui, tá? Eu espero que vocês aproveitem. Quem tiver interesse, aqui está meu telefone, é só entrar em contato comigo. A gente agenda uma sessão para a gente, um alinhamento, uma sessão de alinhamento, né? Todas as pessoas que participaram do grupo, eles vão ter essa sessão de alinhamento comigo. E ainda, com esse valor, você ainda vai ganhar o meu e-book, Conquiste uma Convivência Saudável e Feliz. Você vai receber seu relatório de análise do seu perfil comportamental explicado e comentado, e vai receber também seu relatório de pesquisa de linguagem de valorização. Tudo isso por esse valor de R$ 297. É bom ou não é? É, gente? Hein? É bom ou não? Então, quem tiver interesse, entre em contato no meu telefone. A gente faz esse agendamento. E o grupo, a pessoa pode dizer assim, porque casal, como é que dá certo o grupo? Dá certo, gente. Porque a força do grupo é muito importante. Às vezes, o que é bom para o outro também pode ser bom para outro casal, entendeu? E isso a gente conduz a condução desse grupo é de uma maneira muito especial, que dá certo, tá? Eu garanto a vocês que dá certo. Esse é meu segundo grupo já, e tem dado certo, viu? Tem feito, assim, uma transformação na vida dos casais que participam. E tem uma grande vantagem aí, gente, que é o preço, né? Porque se você for passar por uma mentoria individual, você vai pagar muito, 3, 4 vezes, 10 vezes mais do que isso aqui. Enquanto que no grupo você tem a oportunidade de você pagar bem menos, tá bom? Então, eu deixo aqui meu recado. Espero que tenha contribuído com vocês. Um grande abraço para vocês. Deixa eu tirar aqui a coisa. Um grande abraço para vocês e tenham um dia maravilhoso e conquistem a convivência que vocês merecem. Sejam muito felizes. Grande abraço, gente.